Como eu havia dito aos irmãos, nós teríamos agora um momento para conhecermos e vermos o trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil no Japão, por meio lá do nosso missionário, da sua família, né, o reverendo Daniel, com sua esposa Márcia e sua filha Ruth, tá? O Davizinho, que é o filho mais velho dele, voltou para o Brasil, casado hoje, tem uma filhinha, a Sara, mora lá no Mato Grosso. Oi? Não. Quando eu falar mal dele, eu mando. Mas ele está ruim da hoje de manhã, a Márcia falou que também está de cama mesmo, está bem ruim. E no conselho, queridos, nós vemos a necessidade da nossa igreja. Nós, ao longo da pandemia, tivemos impossibilidades de fazer assembleia, de fazer coisas que nos reunissem, né, que precisavam de decisões da assembleia da igreja. Por isso, nós tivemos, ao longo desse tempo, aí, o vencimento de vários mandatos dos nossos diáconos. Atualmente, nós temos 2 diáconos com mandato. Se eu não me engano, é o diácono Cássio e o diácono Mário, é isso, Mário? É o seu, né? É o seu que está ainda no mandato. Então, são os 2 únicos. Os outros irmãos, eles foram vencendo os seus mandatos, mas sempre se dispõem. Estamos aí, pastor, o que a gente puder fazer, continuam trabalhando. Nossa junta diaconal ela não parou de trabalhar, mas como responsabilidade de mandato, nós só temos 2 diáconos aí. E nisso também o Conselho entendeu que seria importante, a nossa Constituição preceitua assim, que nós instruamos a igreja para esse processo de eleição de diáconos, portanto. Nós temos várias vagas de diáconos a serem preenchidas e entendemos que não só aqueles cujos mandatos se encerraram podem ser reeleitos, mas também decidimos e entendemos que falar sobre o diaconato, dar uma compreensão bíblica sobre o diaconato, nos ajudaria também a que novos diáconos se levantassem em nosso meio, tá certo? Esses dias conversando com o irmão, falava que uma das questões que mais atrapalha o voluntariado da igreja é quando nós temos o diaconato trabalhando de uma forma remissa, ou de uma forma atrapalhada, ou não tendo diaconato, ou seja, se o diaconato da igreja vai mal, o voluntariado da igreja vai mal. Por quê? Porque o diácono é o ministro da misericórdia. O diácono é aquele que levanta na igreja o Espírito de Cristo de se compadecer das pessoas. Tá? Até para olharmos isso, eu não estou aqui fazendo crítica aos nossos diáconos, eu estou falando no geral. A crise no diaconato é algo generalizado. Tanto que você vai ver aqui em nossa igreja, muitas vezes são sempre os mesmos irmãos fazendo as coisas. Não só no diaconato, como nas demais atividades da igreja. E quando esses irmãos saem, fica uma lacuna ali. E é difícil preencher. Então, a ideia do diaconato, a ideia dessa compreensão de que nós temos também questões físicas a serem feitas e atendidas na igreja, seja na assistência social, de levar uma cesta básica, seja na coordenação dos trabalhos, na organização das pessoas, tudo isso exige voluntariado, exige que as pessoas se coloquem e se disponham, tá certo? Então vamos abrir lá em Atos, capítulo 6. E aí nós vamos ver justamente o nascedouro da ideia do diaconato, né? Eu conheço algumas pessoas que questionam um pouco se aquele era o ofício de diácono nascendo, ou se era tão somente o reconhecimento de que isso, da necessidade de diáconos e que posteriormente esse ofício foi instaurado. Eu sou da opinião que de fato está se instaurando aqui o ofício de diácono, até porque eles são eleitos e ordenados. Vamos lá, capítulo 6 aí de Atos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Queridos, a primeira coisa que fica muito clara aqui é que o diaconato ele surge de um problema que se instaurou por uma dificuldade, obviamente, ou por uma limitação daqueles que trabalhavam, os apóstolos. Tá? Os apóstolos eles estavam cuidando de uma forma geral da igreja, tanto entregando a palavra, cuidando da vida de oração da igreja, quanto também servindo às mesas, ou seja, levando a contribuição que cada um trazia, distribuindo essas coisas entre os irmãos necessitados. E nessa distribuição diária, estava ocorrendo uma certa preferência, até por proximidade das famílias judias de Jerusalém, da região mesmo da Judéia. Enquanto isso, aqueles que vinham de região, que eram judeus até, ou mesmo helenistas de todo, ou seja, que eram de famílias gentílicas, que estavam no seio da igreja, estavam sendo deixados de lado. Tá? Essas pessoas estavam sendo deixadas já dessa distribuição diária. Então perceba, há uma limitação por parte dos apóstolos, eles precisam resolver isso, eles não deixam de reconhecer o problema. Eles não deixam de reconhecer o problema. Há algo errado acontecendo aqui de fato. E isso deve nos alertar também, queridos, que quando as pessoas muitas vezes levantam determinadas causas, nós temos de tomar o cuidado para não negar a causa. A gente pode discutir os meios para resolver o problema, mas a gente não pode negar o problema. De fato, há um problema. Os apóstolos não ficaram naquela, falaram, não, o que é isso? A gente jamais faria isso. Nós jamais teríamos qualquer tipo de xenofobia, de preconceito com os nossos irmãos aí prosélitos e helenistas aí, que é isso? Não, de fato, eles olham a situação e realmente há um problema. Essas mulheres, essas viúvas estão sendo esquecidas na distribuição diária. Interessantemente, a solução na hora de eleger esses diáconos, todos os nomes aí de todos os diáconos são nomes helenistas. Ou seja, eles elegem pessoas daquele grupo para que eles, tendo uma visão diferente da situação, possam contribuir para resolver o problema. Então, interessantemente também, eles compreenderam que pessoas com ponto de vista, com uma posição diferente, poderiam contribuir para a solução do problema. Isso, meus irmãos, demonstra a multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta não em simples e única forma, numa única visão. Um livro interessante para você ler, é um tanto quanto complicado, mas ele nos traz justamente a questão da validade, da multiplicidade de pontos de vistas. Você tem vários pontos de vistas e muitas vezes eles podem convergir. E você não pode ser resistente a pontos de vistas diferentes, porque às vezes você vai ver que na verdade é só uma perspectiva diferente, mas está todo mundo apontando para o mesmo ponto. Que é a teologia sinfônica, o nome desse livro, de Vern Poitras. Ele vai justamente trabalhar essa validade. Existem vários pontos de vista diferentes, várias formas diferentes de você contribuir e convergir para uma ideia. Tá? Lógico que eu estou simplificando um livro inteiro, mas vale a pena você compreender para que a gente possa também ter um pouco dessa abertura, de percebermos certas coisas e às vezes sair um pouquinho de uma única forma de resolver o problema. Tá? E qual foi a forma deles? A forma deles foi, já que as pessoas desse determinado grupo estão sendo esquecidas, então vamos eleger pessoas, e todas elas desse grupo acabaram sendo eleitas para poder sanar esse problema. Mas aí fica estabelecido também que dentro da igreja, nós temos serviços diferentes.
O que os apóstolos estavam experimentando é que o Espírito Santo os havia chamado para um determinado trabalho e não para outro. E isso nós precisamos compreender também. O que Paulo vai deixar muito claro em 1 Coríntios capítulo 12, que o Espírito de Deus dá dons para cada um fazer uma coisa e contribuir dentro do corpo de Cristo, conforme é da vontade do Espírito de Deus, do próprio Deus. Tá? Isso não é algo que nós elaboramos em nós mesmos. Não confunda a sua profissão com o seu dom. Pode ter uma ligação até, mas não é necessariamente um dom espiritual que está ligado à sua profissão. Tá certo? Por exemplo, o nosso diácono Walter aqui, a profissão dele é o quê? Ele é professor. Mas ele dá aula aqui na igreja? Ele é professor de escola dominical? Não, ele é diácono, ajuda, está aqui, pau para toda obra. Você vê ali no nosso muro ali, tem obra ali do diácono Walter ali, consertando uma luminária, que ele veio aí com o diácono Cássio. Enfim, ele não está aqui dando aula, ou seja, não existe necessariamente uma relação da sua profissão secular, da sua profissão, a gente chama de secular, mas é o seu chamado de Deus na sociedade, é essa a sua profissão. Não quer dizer que dentro da igreja você vai fazer algo relacionado necessariamente. Pode ser, mas não é necessário. Então a gente vê essa realidade. Muitas coisas a serem feitas e pessoas distintas precisam fazê-las. Ninguém consegue cobrir todas as frentes. Ninguém consegue cobrir todas as frentes. Não há alguém tão extremamente capacitado a ponto de não precisar nem dormir, porque vai se dedicar a todas as obras da igreja. E vai cobrir tudo aquilo que precisa ser feito na igreja. Uma das questões, por exemplo, que eu falava com essa irmã, que eu comentei que temos trabalhado as questões profissionais dela, a partir de um ponto de vista bíblico, é justamente ela compreender como a limitação dela como ser humano deve ser aplicada no seu dia a dia do trabalho. E ela ter a segurança de dizer, não consigo fazer. Por quê? Porque ela pegava e abraçava a ideia, abraçava o que precisava ser feito. Com medo de dizer que não consegue fazer, que não tinha tempo para fazer, que já estava muito atarefada. E no fim não conseguia entregar. Foi até mais fácil dizer que você já não vai fazer porque não tem como fazer. Porque aí você diz que vai fazer e no fim das contas não faz. Então já não faz dizendo que não tem como. E surpreendentemente ela começou a falar e o chefe não teve alternativa. Botou ela na rua? Não. Até porque seria muito caro colocar na rua. E o que surgiu no caso do trabalho dessa irmã? As pessoas começaram, a diretoria começou a perceber que os funcionários realmente estavam sobrecarregados, porque os outros funcionários não faziam a sua parte. Aí, ao invés de fazer esses funcionários fazerem a sua parte, pegava a parte deles e botava para os outros. E é justamente esse o ponto aqui. Ao invés dos apóstolos que cuidavam da palavra e da oração e deveriam se dedicar a isso, abandonarem isso ou deixarem isso em parte sem fazer, para fazer a outra coisa, o que eles fazem? Vamos eleger pessoas para isso. Parece tão óbvio, né? Parece tão óbvio. Mas você se voluntaria para fazer as coisas? Ou você fica esperando que elas surjam, aconteçam? Olha, precisa disso na igreja, né? Seria tão bom isso na igreja. Quem sabe você não está percebendo problemas dentro da igreja, porque Deus está falando para você, vai lá e resolve. Aí não é para você se calar não, é para você ir lá resolver, tá? E aí vem também um detalhe agora, que é a qualificação dessas pessoas. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E é aqui que eu quero me deter mais, e a gente avançando aí para o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, que é um detalhe muito interessante sobre a ideia de se eleger diáconos, de se eleger oficiais dentro da igreja. Você não elege um amigo, você não elege uma pessoa de quem você gosta. Você tem que eleger alguém que você enxergue nele os qualificativos bíblicos para exercer a tarefa para a qual você será eleito.
Então não eleja alguém, eu queria ter alguém da minha família no oficialato da igreja. Vou votar no meu irmão, vou votar no meu pai, vou votar no meu filho. Você não pode pensar nisso, você tem que pensar na qualificação desta pessoa. Essa pessoa, o meu filho, meu pai, meu irmão, ele é qualificado para exercer o diaconato, para exercer o presbiterato, para cuidar, por exemplo, ser tesoureiro na igreja. Ele tem as qualificações necessárias? E quais são essas qualificações? Né? Se você reparar bem, presbíteros e diáconos têm basicamente as mesmas qualificações. Porque elas são fundamentais para qualquer coisa que será feita na igreja. Então, 1 Timóteo 3, 8 em diante aí, vai apontar justamente nesse caminho. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Então, há qualificativos morais aqui extremamente importantes. Não basta ser uma pessoa que é muito agitada dentro da igreja, sabe aquele camarada que faz tudo na igreja? Você chama para carregar uma cadeira, ele está lá. Você chama para trocar uma lâmpada, ele está lá. Você chama para cozinhar alguma coisa para o pessoal, ele está lá. Não necessariamente uma pessoa ativa é necessariamente um diácono. Porque esse camarada ativo, ele pode não ser sábio, ele pode não ser irrepreensível, ou usando aqui, ele pode não ser uma pessoa tão respeitável, pode ser alguém inclinado ao vinho, inclinado a uma caninha, uns goró. Não pode. Não pode. Ele não está dizendo que não pode beber coisa alguma. Está dizendo não seja inclinado, dado. Sabe aquele camaradazinho assim que ele é o amigão do bar, todo mundo do bar conhece ele. Esse é inclinado ao vinho. Esse é inclinado ao vinho. Não dá para ser diácono. Tem que ser alguém que ele é mais reconhecido pela sua fé, pela sua moralidade, do que pelo seu hábito de beber. Seria mais ou menos essa a ideia. Não tem jeito. Você não pode falar que uma pessoa ela tem uma boa fama, que ela é respeitável, se ela é conhecida como pinguço. Você é reconhecido como pinguço. Eu já estive em igrejas assim que falam, pastor, esse irmão aí, rapaz, é de bar em bar. Ele não é daquele que sai do bar bêbado, caindo assim, se falando pelas paredes, não aí e tal, mas todo mundo conhece ele, que ele gosta de um barzinho. Não tem jeito. Por que o irmão me falou isso? Porque quando ele chegou que veio cumprimentar, meus olhos arderam. Veio aquele bafo ali do destilado, né? Que quando arde, é destilado. Tá? Isso é uma coisa que eu aprendi. Bebidas fermentadas, elas não ardem no olho, não. Mas quando a bebida é destilada, que vem aquele bafo, arde no olho. Arde no olho. O que é isso? Essa pessoa, por muitas vezes, ela vai se enquadrar em situações ou entrar em situações vexatórias. Vexatórias. Pessoas que bebem muito, batem um carro, falam o que não devem, se metem em confusões, às vezes cai no meio da rua aí, você vê que está num estado deplorável, você vê que a pessoa caiu, não porque passou mal, não porque ocorreu alguma situação, trupicou em alguma coisa e tal. Não, você vê que a pessoa está fora do controle. É óbvio que isso vai trazer má fama. É óbvio que isso traz um mau testemunho. Não tem jeito. Então, as pessoas precisam ser respeitáveis. Tem que ser pessoas íntegras, uma única palavra. Não é aquela pessoa que diz algo para você e toda hora fica voltando da palavra. Não, peraí, eu pensei bem. Não, peraí, eu pensei bem. Por que muitas vezes a pessoa pensou bem depois que falou com você? Porque não pensou bem antes. Porque não ponderou. Porque não teve a estrutura para dizer, peraí que eu preciso pensar melhor nesse assunto. Não tem firmeza. Não tem firmeza para dizer, não sei.
preciso pensar melhor. Aí fica o falastrão, fala qualquer coisa, depois tem que ficar retornando. Olha, não era bem assim, olha, eu pensei bem, olha. Tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa de pessoas firmes, de pessoas diretas, objetivas. Aliás, objetividade, honestidade, falar diretamente com as pessoas é uma prerrogativa da igreja. Se nós lembrarmos bem, como é que Cristo manda a gente resolver problema com o irmão? Deixando para lá? Trocando de igreja? Não. Irmão, a gente pode conversar? Preciso dizer uma coisa para você. Você magoou. Você pecou contra mim. Você fez isso. E eu estou machucado. Eu queria entender melhor o que aconteceu. Por que você fez isso outro? Isso é firmeza de palavra. Isso é firmeza de palavra. E por que isso pode ser aplicado nessa situação aqui do que Paulo está falando? Porque nós prometemos, como igreja, obedecer a palavra de Deus. Eu não posso voltar atrás dessa promessa e, diante de um problema com o irmão, deixar de obedecer o que a Escritura diz que eu devo fazer. Diácono não pode ser fofoqueiro. Um diácono não pode ser alguém que fica falando mal das coisas da igreja. Notou um problema? Vamos resolver o problema. E não pôr fogo no problema. Né? Tem algo errado ali? É verdade, está errado mesmo. E vai tacando fósforo em cima, tacando álcool em cima. Não. O que precisa para resolver esse problema? Tá? Não cobiçoso de sorte da ganância. Você imagina um camarada que vai cuidar das ofertas da igreja, que vai cuidar da distribuição das coisas que são trazidas à igreja para serem distribuídas, se esse camarada é cheio de ganância. Já imaginou? Sujeito ganancioso, distribuindo as doações? Vai olhar para o próprio lado, vai pesar as próprias coisas, vai querer satisfazer a si mesmo. Eu lembro de uma pessoa que trabalhava numa secretaria de assistência social e ela trabalhava no banco de alimentos de um município. Não vou dizer qual município. E ela dizia para mim, pastor, é a coisa mais horrível do mundo. As pessoas chegam lá, não tem nada para dar para as pessoas. Sabe por quê? Porque os funcionários levam para casa. Uma meia dúzia de funcionários levam embora para casa comida que alimentaria 100 pessoas. Mas e aí? Você denuncia e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Por quê? Porque às vezes leva para o cara que vai cuidar da denúncia. Sorte da ganância. A pessoa já é funcionária pública, já ganha um saláriozinho bom, cheio de benefícios, e ainda leva doação embora para casa. É isso que a sorte da ganância faz. Muitas vezes a sorte da ganância dele vai ser da autoimagem. Às vezes o camarada usa o cargo em que ele está para se promover, para aparecer para os outros. Conheci diácono que ele adorava ir na frente para falar. Falar no momento do dízimo, falar das campanhas da igreja, mas o camarada dele mesmo não era dizimista. Tanto que na eleição seguinte ele não pôde mais concorrer porque não era dizimista mais. Ele mesmo não trazia nada de doação para ninguém, não levava na casa de ninguém as doações, mas gostava de ir lá na frente falar, fazia um discurso, quase que pregava. Quase que falava tanto quanto pastor. Vixe, aí é demais, né? Conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Limpa. A consciência limpa não é uma consideração que você tem por você mesmo, não. É consciência limpa com razão. Eu exerço a fé, o ministério da fé, eu vivo a minha fé, eu conservo a fé devidamente. Diga, Jonatas. Mistério. Obrigado, Jonas. Obrigado. O que é o mistério da fé? O mistério da fé
no Novo Testamento, que é revelado em Cristo Jesus, é que gentios e judeus se tornam um só. Paulo explica mais em Efésios. Ele deixa mais claro em Efésios. Qual é esse mistério? É que todas as famílias da terra são benditas em Abraão. É que gentios e judeus se tornam um só. Ou seja, eu não crio partidos. Eu mantenho a igreja de Deus unida. O diácono não pode rachar a igreja. O diácono não pode colocar irmão contra irmão de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele tem que conservar esse mistério da fé, que a fé une, que a fé nos torna um povo, que a fé nos torna um corpo, e um corpo se sustenta, se ajuda. Tá? Então o mistério da fé está associado a isso que Cristo Jesus veio mostrar. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis e exerçam diaconato. Então, espera aí. O diácono, ele precisa exercer o diaconato. Olha só que interessante. Quem que você elege o diácono? Aquele que é diácono ou alguém que você vai torná-lo diácono? Esclarecendo a minha questão, é aquele que já é. Por quê? Porque primeiro você vê que o camarada ele tem o dom da misericórdia. Você vê se manifestando nele o Espírito Santo por meio das práticas diaconais. Opa, esse é um diácono, vamos elegê-lo. Vamos torná-lo diácono. Não é para você pegar uma pessoa qualquer, tem aquele jovenzinho ali, ele não faz nada na igreja, vamos dar uma responsabilidade para ele. Pronto, vamos fazer dele um diácono. Mas se o Espírito não deu dom para ele? Eu acho esquisito, não estou dizendo que é impossível, mas acho esquisito diáconos que se tornam pastores depois, vão para o seminário e tudo. Mas o cara não era da palavra, não era da oração, como é que chegou no momento que ele tinha diaconato? Estou dizendo que é impossível, sabe? Mas é esquisito no meu ver, na minha forma de ver. Porque a manifestação que ele tinha que ter de seus dons deveriam apontar para o ministério da palavra, não para o ministério da misericórdia. Devia ser o da palavra. Sei, posso estar errado, mas isso pode apontar também que muitas vezes nós não estamos observando as pessoas. Nós não estamos de olho em determinadas pessoas, para poder de fato ver, é diácono, não é diácono? Não, esse irmão é mais assim. Eu vi diácono, por exemplo, na igreja de Carapicuíba, é mais o meu referencial, irmãos, por favor, não fiquem chateados, às vezes que eu cito a igreja, porque eu passei 12 anos lá, e aqui eu posso bem dizer, eu quase não convivi com os irmãos de uma forma tão direta e tão intensa. Então, eu vi irmãos lá que eu falei, esse cara não é diácono, esse cara é presbítero. Esse camarada é um presbítero, não tem nada de diácono nele. A forma dele se portar, no que ele se interessa, no que ele brilha, ele se sobressai, tem tudo a ver com o presbiterato. Graças a Deus, no momento a igreja percebeu isso e o elegeu presbítero. E é um excelente presbítero. Homem de palavra e de oração. Isso não foi como é que diz? Quando você bota a pessoa no cargo acima, isso não foi uma promoção. Por quê? Porque essa é outra coisa que nós temos que entender. O que os apóstolos compreenderam? Existe um ministério da palavra e existe um ministério de misericórdia. Desde o Antigo Testamento, Deus deixa claro que nós temos que cuidar da causa dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Desde o Antigo Testamento, Deus deixa muito claro que quando o pobre e a viúva clamam o seu nome, Ele vai trazer peso para um povo que esquece dos seus pobres. Tá lá, desde o Antigo Testamento está isso lá. Ou seja, desde o Antigo Testamento Deus está deixando claro que a misericórdia é um dos fatores que reflete o seu caráter. Cristo foi alguém que ao mesmo tempo que ele pregou a palavra com autoridade e instruiu quanto à necessidade de salvação, o meio de salvação, ao mesmo tempo ele curava as pessoas, alimentou as pessoas, ele cuidou de suas necessidades. Então perceba, presbiterato manifesta a profecia de Deus, o ministério profético de Cristo Jesus, e o diaconato, o sacerdócio de Cristo, cuidando das pessoas. Quem que distribuiu as coisas no Antigo Testamento? Eram os levitas.
Eram os levitas. Faz parte do sacerdócio da igreja, da manifestação do sacerdócio de Cristo, as obras de beneficência. Ajudar as pessoas nas suas necessidades. Distribuir e repartir o pão. Faz parte da revelação da pessoa de Jesus. E Jesus colocou pessoas para manifestar a sua obra profética, pregação da palavra, instrução da sua igreja, vida de oração, e colocou pessoas para cuidar da misericórdia da igreja. Por isso os diáconos são ditos serem os ministros da misericórdia. Não são ministérios concorrentes, não são ministérios que estejam um sobre o outro. Eles cuidam de áreas distintas. Os diáconos, eles agem sob a supervisão do conselho, porque a palavra é que orienta. Mas o conselho, ele não controla a junta. O conselho, ele não fica falando para a junta, faz isso, faz aquilo outro. Não, volta dessa decisão. Não vai distribuir essa cesta básica para essa pessoa, não. Vocês vão nesse lugar. O conselho não faz isso. Caso a junta diaconal faça algo inconstitucional, antibíblico, né? Aí o conselho interfere. Fala, não, meu irmão, peraí, vocês saíram da linha nesse ponto aqui. No mais, a junta diaconal que vai cuidar, é da autoridade da junta. É da autoridade dos diáconos. E esse é um ponto importante, entendermos que eles foram instituídos com autoridade. Quando eles têm a imposição de mãos, eles são ordenados. A igreja está reconhecendo a posição, o lugar deles na vida da igreja. Então, diácono exerce autoridade dentro da igreja. Diácono diz para você, não é para sentar aí, não é para sentar aí. Está conversando muito durante o culto, o diácono vai lá, ó, querido, é culto, social depois, deixa para depois. É o diácono quem faz isso. Isso é importante a gente saber por quê. Você como pai, como mãe, ou como membro, foi a sua atenção chamada, ou de alguém da sua família, você fica com raiva, ou você entende, não, está certo, passou do ponto, ele está exercendo o papel dele, é isso mesmo. Imposição de mãos, queridos, eles foram investidos em autoridade dentro desse trabalho de misericórdia. Por que isso tudo, então, aliás, tem mais detalhes aqui, depois eu parto para esse ponto. Então, também eles sejam experimentados. O mancebo acabou de sair das fraldas, vamos botar ele como diácono. Vamos botar ele como diácono. Isso é um negócio complicado para eu falar, porque assim, eu comecei o pastorado com 23 anos. 23 anos eu era pastor. Oi? Saindo das fraldas, cheirando as fraldas ainda. Cheirando a lencinho umedecido ainda. Mas com 23 anos eu era pastor, mas desde que eu me converti, eu sempre me envolvi nos trabalhos da igreja, sempre me envolvi em evangelismo, plantação de igreja lá em Brasília, ajudei a plantar Recanto das Emas, Samambaia, que são cidades satélites lá de Brasília. Fazia evangelismo de rua, fiz trabalho em presídio. Eu podia não ter idade, mas era experimentado. Tem às vezes gente que tem muito tempo de igreja e não faz nenhuma dessas coisas. Evangelizava na escola, na sala de aula. Me lançava ao trabalho. Fui me experimentando. Durante o seminário, trabalhava na igreja, fazia as coisas da igreja. Fui sendo experimentado. Mas eu vou dizer para você que mais experiência poderia ter ajudado em muitas coisas. É claro. Mas também, fazendo as bobagens que eu fiz, eu aprendi também. Pelo menos isso, né? Eu não sou tão sábio para não fazer bobagens, mas pelo menos um pouquinho inteligente para aprender com as bobagens eu fui. E aprendi com várias, sabe? Espero não ter perdido nenhuma de vista para não ter deixado de aprender alguma lição. Mas a ideia de experimentado não é simplesmente idade. É experiência,
Então alguém, às vezes novo, pode ser alguém intensamente experimentado, que vive experiências, se lança e aprende. É por isso que é bom também ter pessoas mais velhas, mais experimentadas próximas, para ajudar esse mais novo a nesse experimentar dele aprender e ouvir coisas, ver coisas. Ó, você não viu isso aqui, irmão, você não viu aquilo ali, tal. É assim, é assado, aprende essa daqui. Isso tudo faz parte da experiência. Se mostrarem irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Gente, toda vez que a Escritura coloca isso daqui, é algo que nos faz entender que ninguém é perfeito para aquele trabalho. Quando eu leio irrepreensível, eu entendo o quê? Se não for pela graça, se não for em Cristo Jesus, não vai. Mas a gente percebe que a pessoa ela tem uma vida regrada, uma vida submissa a Deus, que você realmente não tem o que ficar dizendo dela. Que quando você considera a normalidade dos seres humanos, você percebe, não, esse irmão é alguém que busca a santidade, é alguém que busca evitar determinadas circunstâncias, é alguém que a gente conhece os erros dele, às vezes ele é meio orgulhoso com uma coisa assim, ou assado, mas olha, você percebe que isso está sob o domínio do Evangelho, ele luta contra isso, contra aquilo outro, é alguém que testemunha uma vida dedicada ao Senhor. Ninguém vai ser irrepreensível no sentido pleno da palavra. Mas a gente vai perceber que vai ter uma reputação muito bem aceitável. Da mesma sorte quanto as mulheres, ou seja, aponta para as mulheres dos diáconos também. A gente tem que olhar para a família do diácono. Porque ela expressa muita coisa sobre quem o diácono é e também sobre o tipo de apoio que ele vai ter. É necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Precisamos eleger diáconos de famílias crentes. Eu sei o peso do que eu estou falando, irmãos. Eu sei o peso do que eu estou falando. Mas a gente precisa entender que se o camarada está casado, ele precisa ter alguém que o apoie. Ele precisa ter alguém que tenha a mesma fé que ele para poder viver essa obra junto com ele. Compreender quando ele tem que ficar mais tarde, até mais tarde. Compreender que às vezes vai para a igreja para ficar uns horáriozinhos. Não, Marli? Às vezes tem que guardar um pouco mais aí para fechar a igreja, fazer contagem dos dízimos, tem que isso, tem que aquilo, outro. Tem que compreender. Tem que compreender. Precisamos de família crente. E a gente às vezes não olha para isso. A gente olha para o camarada que ele é muito ativo, mas ele tem essa condição. Ele tem uma família, ele tem uma mulher que é respeitável, que não é maldizente, é temperante, que assim como ele, como diácono, não pode ser maldizente, a sua esposa também não pode. Por quê? Porque querendo ou não, o convívio com autoridades dentro da igreja vai trazer ao seu conhecimento coisas importantes da vida das pessoas e de situações da igreja. Não pode ser uma mulher ou um homem dado à fofoca, ficar falando as coisas. Uma das coisas para mim que mais desqualificam um conselho, uma junta diaconal, é que tudo que entra na reunião deles está na boca de toda a igreja. Quantas e quantas vezes eu já não atendi pessoas, falei, mas por que você não procura o seu pastor, não procura um presbítero da sua igreja? Foi porque aqui o que você fala, logo a igreja toda está sabendo. Aliás, os conselhos precisam entender que aquilo que é dito em reunião do conselho sobre a vida de uma pessoa que vai lá, vai conversar com o conselho, é crime previsto em lei ser espalhado na igreja. Você sabia? O conselho, ele tem o mesmo caráter de um padre que recebe uma confissão de alguém. Esse padre, nem diante da justiça, ele é obrigado a contar o que foi dito em confissão. O conselho também não pode. A pessoa pode processar o conselho por ter contado algo. Então a esposa precisa ser aquela que quando chega da reunião, o diácono, o presbítero não fica, e aí, o que aconteceu lá? O que foi dito na reunião? E aquele assunto lá?
diga nada. Pergunte nada. Por quê? Você não é dado a falatório, você não é dado a ser maldizente. Então o diácono ele seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então já viu, né? Eu acho que é meio claro, diácono não pode ter amante, nem presbítero, né? Não pode ser camarada que casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Na nossa igreja nós temos a ideia da parte inocente. Ou seja, há divórcios que muitas vezes uma pessoa, um lado, lutou para tentar resolver o casamento, e você tem situações em que a outra parte não quis saber e abandonou. Não quis saber de resolver e abandonou. Tá? Então, na nossa confissão de fé, no nosso entendimento com a disciplina e tudo mais, existe essa questão do inocente. Ou seja, ele não está divorciado porque quer. A outra parte tomou uma decisão e foi embora. Mas eu aqui não estou falando como doutrina, como uma solução final, eu estou falando de opinião pessoal aqui. Eu não sei se talvez o texto não queira dizer que só uma mulher mesmo. Eu não sei se talvez o intuito de Paulo aqui foi dizer que é só uma mulher mesmo. E nunca mais. Eu fico pensando, pessoalmente, se não era esse o intuito de Paulo. Não pode haver divórcio. O que eu pessoalmente tenho como princípio para mim, e eu estou desde o início aqui falando que é pessoal, tá, irmãos? Eu não estou colocando como imposição. Na nossa igreja não tem isso como uma posição fechada. Ah, não pode ser casado de novo no caso de uma mulher que o abandonou e contumazmente e não quis mais continuar. A nossa igreja reconhece essa situação. Estou falando pessoalmente. Pessoalmente, se a minha esposa, se Vanessa me abandonasse, eu sairia do ministério. Ah, mas ela abandonou, largou você por outro, largou você por bobagem, largou você por não sei o quê. Eu, pessoalmente, não vejo condições de eu continuar. É pessoal. Pessoal. Tá? Vou procurar outra coisa para fazer na vida. Mas perceba, queridos, como a questão moral, como a questão do casamento, ela é fundamental, ela é importante. Você imaginou se eu vivesse um casamento conturbado, eu fosse ser pastor? Casamento não é fácil, de um modo geral. Mas você já pensou se eu vivesse em pé de guerra na minha casa? Se eu não tivesse a tranquilidade de passar horas aqui na igreja pregando, ensinando, instruindo, aconselhando? Ou seja, o casamento é um ponto importante do trabalho da gente. Então, não sai elegendo qualquer pessoa. Como é que é o casamento dessa pessoa? Tá certo? Aí ele vai dizer também, governe bem seus filhos e a própria casa. O que é governar bem? O que vai governar bem? Ah, olha como os filhos respeitam. O cara fala, filho já... Isso não é respeito, isso é medo. Isso não é respeito, isso não é governar bem a casa. Isso é conduzir o filho à ira. Isso é destruir a vida da pessoa. Você é um pai carrasco dentro de casa, grita com a mulher, briga com todo mundo, é um machão dentro de casa. Isso não é governar a casa. Tá? Você conduzir a sua esposa, os seus filhos ao medo, a uma obediência cega. Isso não é governar a casa, não é isso que Cristo faz? O que Cristo faz com a igreja? A instrui, mostrando que o seu caminho é o melhor, que ali é a vida. Passe isso na sua casa. Governar bem a sua casa é conduzir a sua casa a Cristo. Que você pode ter todo mundo te obedecendo dentro de casa, mas está todo mundo te obedecendo, fazendo coisas que desagradam a Deus, por exemplo. Te obedeceram, mas você está governando a sua casa? Bem, não está. A autoridade que o marido exerce sobre a esposa e que os pais exercem sobre os filhos é uma autoridade que deve conduzir todos a Cristo. Marido que gosta de mandar na mulher, para ele sentar no sofá, esticar as pernas, mandar pegar cerveja, mandar pegar toicinho, manda pegar não sei o quê, esse é um camarada que está conduzindo a sua casa a ele mesmo. A si mesmo. Isso é conduzir a casa ao inferno.
não é conduzir e governar bem a casa. Certo? Então, a gente tem que entender as diferenças dessas situações para que possamos fazer uma avaliação e pensar em bons diáconos. Quer dizer que a casa dele é perfeita? Não, os filhos crescem, começam a tomar as suas próprias decisões. Mas essas decisões são fruto do mau governo dele ou são fruto da individualidade de seu filho? Das decisões puramente de seu filho? Isso precisa ser pesado. Por que muitas vezes falam que filho de pastor é revoltado? São os piores, são os filhos do pastor. Joaquim é um revoltado. Morde tudo dentro de casa. Morde tudo. E ele não fala, tadinho, às vezes ele quer chamar a atenção, ele vai lá para o meu quarto, lá onde eu fico lá, onde eu tenho o meu tempo lá, ele faz xixi. Para dizer, você está passando pouco tempo comigo. Ele não sabe falar, mas se expressa. É um revoltado aquele menino. Mas eu pego ele no colo, começo a rodopiar ele, pronto, acaba a revolta. Acaba a revolta. Então, às vezes o filho, ele vai ter atitudes em reflexo ao que o pai faz. Mas devemos lembrar que também chega um ponto que os filhos, eles não recebem só a influência dos pais. E aí a gente precisa realmente estar atento. Tá certo? Então, quanto mais novos os filhos, mais fácil de perceber isso, de ter essa percepção. Porque ele ainda está mais na condução dos pais. Quando vai ficando mais velho, a gente precisa ver toda a história. Todo o desenvolvimento da vida deles. Tá ok? Pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preemência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Quanto mais você exerce bem o diaconato, mais o respeito você inspira, mais a confiança você inspira, melhor vai ser o seu avanço sobre as necessidades que o diaconato atende. Quando você exerce uma coisa com respeito, que inspira confiança e tudo mais, você está necessariamente cultivando nas pessoas o reconhecimento da sua autoridade. As pessoas viam isso na pregação de Jesus. Ele não prega como os fariseus, ele prega com autoridade. Ou seja, eles ouviam a pregação e viam a vida de Jesus. Então, quanto melhor você exerce o seu diaconato, quanto melhor você exerce as obras de misericórdia, mais bem aceito você é, mais as pessoas reconhecem o seu lugar e se submetem à sua autoridade. Não, eu posso confiar no que ele está dizendo. Eu posso eu posso me deixar liderar por ele nesse sentido. Tá certo? Alguma dúvida? Até aqui? Então, do que nós estamos falando? Eu estou aqui falando dos nossos diáconos. Eu estou aqui falando da nossa junta diaconal. Eu estou aqui dizendo para você agora, olhar e sair julgando todo mundo. É isso que eu estou falando? Não. O que eu estou dizendo para você é, nesse processo que nós vamos passar, você precisa considerar essas coisas. Você precisa pensar nessas coisas. Não vota no seu amigo, não vota naquele irmãozinho ativo da igreja. Vota naquele que tem todos esses pré-requisitos. Reparou que nenhum desses pré-requisitos aqui envolveu diretamente a prática? Repararam nisso? Todos eles estão voltados, concentrados na condição espiritual e moral da pessoa. Porque como alguém pode exercer um ministério de misericórdia dentro da igreja, se não estiver, por exemplo, com o amor em dia? E amar o próximo é uma questão moral diante de Deus. Amar o próximo não é uma questão opcional ou uma questão pessoal. É uma questão moral. Quando que você está agindo moralmente correto? Quando você ama o próximo. Se você ama o próximo, você está agindo. Se você não ama, você está em pecado. Por quê? Porque quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Certo?
Perguntas? Jonathan. Ótima pergunta aí. Faz de novo aí a pergunta aí no microfone aí para sair no... Que essa é a pergunta que sempre pega fogo. Com respeito às diaconisas, né? Que em algumas igrejas a gente sabe que tem. Isso, queridos, vamos encerrar a aula por aqui então. Muito obrigado pela sua presença. E tenha um bom domingo, um bom almoço. Queridos, a despeito dos argumentos que nós vemos muitas vezes aí falando sobre a presença de mulheres no oficialato da igreja, se você reparar bem, são argumentos puramente sociais. Quando eles tentam trabalhar textos bíblicos, você vê o que a gente chama de cambalacho exegético. É um cambalacho. É uma presepada que fazem para tentar colocar as mulheres sendo inseridas possíveis. Ignoram os textos que falam diretamente de que sejam homens e pegam aqueles textos que falam da obra de salvação como um todo, que homens e mulheres são todos um em Cristo Jesus e tal, tal, tal. Isso é quanto à salvação. Quando falo de coisas específicas, como ordenação, homens. E isso desde o Antigo Testamento. Aprove ao Senhor revelar o seu governo, a sua autoridade por meio dos homens. Do mesmo modo que aprove a Deus revelar que Ele é o doador da vida por meio das mulheres. Então, a igreja presbiteriana entende teologicamente que não existe a prerrogativa de se ordenar mulheres àqueles cargos que são de autoridade masculina, diaconato e presbiterato. Isso é o que a gente chama dentro da igreja presbiteriana de autoridade de homens. Mulheres podem ser superintendentes da escola dominical, professoras na escola dominical, podem ser presidente da mocidade, presidente da UPA, presidente da SAF, podem exercer diversos cargos dentro da igreja. Mas naqueles cargos que exercem autoridade da igreja, que decidem coisas dentro da igreja, esses são dados a homens. Porque homens são melhores? Não. Tem nada a ver. Você vê que geralmente vão para esse lado, né? Querer dizer, porque se sentem superiores à mulher, porque isso, que aquilo outro. Não. Não nos sentimos superiores. Entendemos que é uma função. Vitor. Isso. Da sociedade. Então, repetindo para o pessoal que está em casa, né, que não ouviu o nosso irmão Vitor, eu vou só cortar, Vitor, para poder não ficar um silêncio muito grande, um gap muito grande para o pessoal de casa. Nosso irmão Vitor está levantando, então, que as discussões quanto à possibilidade de mulheres serem ordenadas, elas são discussões muito recentes na história da igreja, que se iniciam justamente com o advento do feminismo, que começa a questionar o lugar da mulher na sociedade, as questões dos direitos e uma série de outras questões aí que o feminismo advoga, e que resvalou na igreja também, que até então era algo muito normal. Você lia o texto, diz que tem que ser homens, tem que ser homens. Não se questiona o que está escrito. O questionamento e esse cambalacho exegético começa quando você tem o advento aí do feminismo, tá? Então, essa dificuldade, quando a igreja, ela não se dirige pela sua teologia, pela sua doutrina. Ela se dirige ao sabor da sociedade, se dirige por meio das expectativas da sociedade. Por exemplo, a sociedade hoje quer impor sobre a igreja determinadas coisas, né? E algumas igrejas compram algumas ideias, compram algumas coisas que não são evangelho. Por exemplo, já falei aqui na igreja, nós não compramos a luta pela democracia. Por quê? Democracia não é valor cristão. Isso não é bíblico, democracia, isso não é bíblico. A gente gosta de democracia, é interessante, mas se não for democracia, mas tiver um governo justo, para nós já é bíblico. A questão é a justiça. Questões, por exemplo, sobre autodefesa, legítima defesa e tudo.
A Bíblia não tem nada dizendo que é errado você ter uma arma em casa, por exemplo. Pelo contrário, os apóstolos andavam com armas, pessoas andavam armadas e tudo, pelas suas circunstâncias. Eu, por exemplo, não acho que eu preciso de arma, mas se alguma pessoa mora numa situação que ela acha que precisa de arma, a Bíblia é contra? Ela não é contra, ela é contra o uso indevido da arma, se assassinar alguém. Agora, se defender, não existe isso na Escritura. E as pessoas querem impor, quando vem um crente e diz, não, eu sou a favor que você possa ter uma arma em casa, se você entender que é necessário. Ah, mas você é cristão. Meu querido, essa ideia de não pode ter arma, ela não vem da Bíblia, ela não vem da teologia, ela vem de uma discussão social. A discussão social eu participo a partir do meu conceito teológico. Tá? Então, assim, eu não vou entrar nessa, esse é um conceito seu. Porque se a gente for deixar a sociedade ditar a sua norma sobre a igreja, a nossa sociedade hoje defende como direito humano que a mulher aborte. Isso é uma questão de humanidade. E aí não importa que vá o médico dizer que responsável pelos números, dizer no STF que os números são fraudados. Não importa, o cara foi lá no STF dizer, eu sou o camarada que representa a instituição, que elabora esses números, e eu estou dizendo que os números não são esses. Que vocês estão colocando nesses números os números de abortos legais. E não foi para... Não importa o camarada dizer isso. Continua se pregando, acontecem tantos abortos irregulares no Brasil. Não importa que tem um vídeo do Lula dizendo que eles inventaram esse número e ele mesmo confessando, dizendo que não tem nem como saber, porque afinal de contas é aborto clandestino. Como é que eu vou saber quantos tem? Não importa que exista um vídeo dele confessando isso. Está aí na internet para todo mundo ver. Mas o pessoal continua querendo implementar. E você tem crente defendendo isso. Defendendo aborto. Então, se a gente não tomar cuidado, a partir de um ponto de vista teológico, as questões sociais vão dominar o debate dentro da igreja. Há coisas que a gente pode concordar, isso é bom, isso é correto, não tem problema nenhum. Por exemplo, defesa dos animais, cuidar bem dos animais. A gente publicou um texto no jornal, botando textos bíblicos, questões, cuidar dos animais, concordamos com isso. O que eu não concordo é que o animal vire gente. Vire um ser humaninho. Isso não é bíblico. Dizer que a vida de um animal é igual. Então, da mesma forma que essas discussões muitas vezes ganham espaço na igreja e acabam dominando, a questão da autoridade do homem, sendo aquela que representa a autoridade de Deus, advém da discussão social. E não de uma questão teológica. Tá? Então, não é homens tentando se impor sobre as mulheres. Não é esse o ponto. O ponto são homens exercendo o governo de Deus sobre a vida da igreja e que representem Deus devidamente. Sejam amorosos, misericordiosos, bondosos, justos. Esse é o nosso papel. E deixa as discussões da sociedade para a sociedade. A gente participa, mas não deixa elas dominarem a igreja. Tá ok? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Discussão? Desacordo? Ligue 0800 3845. Vamos orar então, queridos, encerrando nossa aula. Deus amado, nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra e te imploramos, ó Deus, continuemos nessa instrução sobre o diaconato, porque queremos ver os nossos diáconos e aqueles que porventura venham ser ordenados diáconos, ó Deus, servindo no teu reino, refletindo a tua misericórdia, liderando a tua igreja, ó Deus, para que levemos o refrigério, ó Pai, da tua provisão sobre a vida daqueles que necessitam, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais inclinados e propensos a de fato amar o próximo, reconhecendo que tu és um Deus que luta a causa dos órfãos, das viúvas, dos pobres. Estejamos nós, ó Deus, desejosos de ver isso bem vivido em nossa igreja e que os nossos diáconos nos liderem nisso, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, obrigado. Deus abençoe. Até mais.